a respeito dos efeitos, as discussões que estão ocorrendo a partir dos 18 anos, a maioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros assuntos que estaremos tratando nesta noite no Em Pauta, que está começando aqui na TV UCPEL. Em Pauta, apoio cultural, Marque Mais, comunicação, marketing, eventos, Terraço, restaurante e pizzaria, é mais que sabor, Rede H Farma de farmácias, sinta-se bem, sinta-se em casa. Muito boa noite, estamos começando o programa Em Pauta aqui na TV UCPEL, nesta quinta-feira, para conversar e receber nesta noite o presidente do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fábio Rodrigues. Boa noite, Fábio, muito obrigado pela presença. Boa noite. Na verdade é uma oportunidade que se abre, né? É um privilégio para nós podermos estar aqui levando até os telespectadores da TV UCPEL alguma informação sobre o Conselho, sobre essa política de direitos de defesa das crianças e do adolescente. Então, para nós é muito bom esse espaço. Fábio, qual o real papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente? Eu acho que é importante reafirmar, porque muitas vezes a gente nota que as pessoas têm dúvidas em relação ao Conselho Tutelar, ao CONDICA, aos órgãos que fazem parte desta rede de proteção da criança e adolescente. Na verdade, sim, a maioria da sociedade ela não está inteirada ainda com o Conselho de Direitos, né? E nem sabe as escolas, o ente público escolar e a comunidade em geral não sabe a verdadeira função ou o papel que o Conselho tem dentro da política de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Certo. O Conselho ele tem um papel muito importante, ele tem um papel deliberativo, consultivo e também fiscalizador das políticas de direitos, né, defesa de direitos humanos, no caso especificamente das crianças e dos adolescentes. Por isso é importante, né, que a comunidade entenda. Nós temos 2 plenárias por mês, onde nos reunimos e tratamos assuntos concernentes à criança e o adolescente exclusivamente, né? Certo. E isso vem fortalecendo, né? Esse conselho está em Pelotas, fortalecendo esta política de direitos. Para que fique claro, o caso de maus tratos, uma denúncia, ele chega ao Conselho Tutelar ou ele chega ao CONDICA? Qual é a ação de um e a ação de outro? É um caso de polícia, até mesmo maus tratos seria diretamente até com a polícia, né? E com o apoio do Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele não tem o poder judiciário, nem o poder de polícia. Ele oferece a denúncia. Ele oferece a denúncia também e dá o apoio, o suporte, os encaminhamentos, né, para as famílias, para a própria criança. Ele é protetivo. O Conselho Tutelar ele é um mecanismo de proteção à criança e ao adolescente. Mas no caso de abuso, de maus tratos, tem até um número, que é o número 100, né? Tem o DECA, a Delegacia da Criança e do Adolescente, e à noite mesmo a própria Brigada Militar pode ser chamada em caso de maus tratos e ao mesmo tempo ser acionado o Conselho Tutelar. Certo. O CONDICA ele entra com o papel de identificar se há uma rede que esteja à disposição para que o que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, esta rede tem condições de executar e dar suporte para essas medidas? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então, ele é o articulador dessa rede. Certo. Na verdade, ele funciona como articulador da rede e fiscalizador. Ele, na verdade, coloca, e seria para isso o Conselho da Criança e do Adolescente, para colocar a rede em prática, né, para que realmente a rede funcione. Certo. Fábio, ao completar 18 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele atingiu a maioridade. E esta maioridade, ele tem uma maturidade, começa a atingir uma maturidade, ele está ainda no estágio inicial. Como vocês definem hoje a aplicação do Estatuto? Olha, a partir da conferência que nós tivemos, um seminário sobre os 18 anos do ECA, que se deu o dia 25, desse passado agora, nós saímos com a seguinte conclusão. Inclusive foi feita uma carta aberta, estaremos apresentando às autoridades,
A lei, na verdade, ela é muito boa, ela até pode-se dizer que ela é um modelo mundial, né, no que se refere à garantia de direitos. Porém, a execução dessa lei, como as demais leis, né, é que ainda é muito precário. A própria informação dessa lei, a comunidade, tem muitas pessoas, a própria sociedade, ela entende que essa lei veio, na verdade, dar muita liberdade para os adolescentes. Outros entendem que essa lei é punitiva para as crianças e adolescentes, né? Mas, na verdade, a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem um papel educativo, né? E ela não vem simplesmente como uma punição, ou ela não vem também dando uma liberdade demasiada. Hoje as escolas, até mesmo no nosso município, a nossa rede escolar, há uma confusão sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o que se entende por direito? Numa sala de aula lá nós temos 23, 25 e até mesmo 30 alunos. Se tem ali um aluno que ele está perturbando, daqui um pouquinho o professor se vê, por desconhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se vê assim, coagido a não tomar uma atitude quanto àquilo ali, não tomar uma providência. Ele desconhece que ele pode ligar para o conselho tutelar, que ele pode informar o conselho tutelar daquela criança, daquela procedência. Então, na verdade, aquela criança tem direitos acima dos demais alunos. No caso de 23, tem 22 alunos que têm os seus direitos violados, porque tem um perturbando dentro da sala de aula, né? E por uma falta de entendimento, às vezes, da própria rede educacional, né? Eu acredito que de todo o Brasil. Eu estou falando especificamente no que nós conhecemos e interagimos aqui em Pelotas, que a gente tem acompanhado isso. Ou se tem um exagero, né, com aquela criança, ou se pega aquela criança, o educador pega aquela criança e quer transferir de escola, quer expulsar da escola, se vê livre daquele problema, né? Ou daqui um pouquinho ele deixa assim e os demais ficam prejudicados por isso. Então a lei, na verdade, ela é ótima, ela é uma lei protetiva, é uma lei de educação para essas crianças, para os adolescentes, só que a prática dela ainda é muito precária. Nós estamos muito aquém, e até mesmo o próprio Conselho não se inteirou ainda, e a própria sociedade num todo não se inteirou ainda dessa lei. Como eu já disse, é um modelo no mundo inteiro. Porque às vezes no país muitas críticas existem, não em relação especificamente ao ECA, mas que normas, que leis são criadas, mas a dificuldade é justamente no momento delas serem executadas, né? O estatuto hoje, ele tem esta capacidade de execução dentro da realidade que nós estamos inseridos, Fábio? Na verdade tem. É uma questão assim de ponto de vista, né? O brasileiro ele está acostumado a burlar leis, né? Certo. E nós crescemos, nos acostumamos com isso. Então, ele tem todo um mecanismo, inclusive Pelotas oferece, hoje temos uma corregedoria do Conselho Tutelar, temos um Conselho Tutelar atuante, temos uma delegacia da criança e adolescente, então tem um mecanismo, tem um eixo todo pronto para viabilizar, então, o Estatuto da Criança e Adolescente, a prática, né? Certo. Às vezes por desconhecimento, não uma confusão, ou seja, se houve expressões tanto por parte de pessoas que já atingiram uma maturidade ou até mesmo como adolescentes, olha, tu não podes agir desta forma, olha o ECA, olha o Estatuto, e muitas vezes desconhecem exatamente o que ele prevê. Nós esbarramos justamente nisso, na falta de conhecimento, as pessoas não se inteiram, as próprias escolas e um dos pontos dessa nossa carta aberta às autoridades é que esse Estatuto da Criança e do Adolescente faça parte do currículo escolar, né? Que esteja introjetado dentro das nossas escolas públicas e privadas, para que as pessoas tenham conhecimento, que seja divulgado através dos meios de comunicações, né? Hoje se vê investimento, a mídia, o próprio poder público investe muito em muitas coisas, em muita publicidade, mas efetivamente essa divulgação dessa lei, né, que ela é uma lei que ela assegura alguns direitos primordiais do ser humano, é uma lei específica para criança e adolescente, mas ele é um dispositivo que ele assegura direitos humanos, né?
e especificamente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito... Exatamente. Um aspecto que eu queria te questionar, porque às vezes as pessoas também se ouve muito, né, por desconhecimento, as pessoas entenderem que isso está muito vinculado à questão de violência, maus tratos, mas ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo, ele é para que se tenha políticas públicas em todas as áreas, de saúde, como tu falaste, educação, enfim, né? É um dispositivo que generaliza. Ele na verdade, ele torna o que era conhecido antes como um menor, ele torna um cidadão, né, de direitos. Então esse estatuto, ele cria um cidadão de direitos, né, que nós chamamos hoje de um ser em desenvolvimento, que é uma criança, um adolescente. Então ele dá os direitos, ele prevê os deveres também dentro desse estatuto. E na verdade o cumprimento desse estatuto, ele é muito mais pesado, pode-se dizer assim, dentro da visão jurídica para as crianças, para os adolescentes, do que outras legislações que a gente possa entender. Hoje, como eu falei no início dessa nossa fala, a sociedade costuma dizer, tirou o direito dos pais, na verdade deixou um pouco frouxo as coisas para as crianças, os menores fazem o que querem, não há punição. Não, a execução dessa lei, né, ela traz algo muito mais abrangente que se imagina. E até porque eu digo assim, essa lei, ela tem um dos maiores objetivos dela, que é justamente isso aí, é a prevenção, né? A educação, são ações educacionais. Então tu vê que na formação, no núcleo dessa lei, tem a visibilidade da questão da educação. Talvez, né, porque eu costumo dizer isso, talvez porque na época o ministro da Educação era um professor, inclusive pelotense, o Carlos Alberto Chiarelli, talvez por isso, né, essa lei tenha esse viés de educação, né? Eu penso assim. Depois do intervalo nós vamos prosseguir conversando com o Fábio Rodrigues, até porque é um tema que está permanentemente em discussão, que é a questão da maioridade penal. Como é que o presidente do Conselho vê esta questão? E vamos prosseguir conversando nesta noite de quinta-feira aqui na TV UCPEL. Em pauta, apoio cultural, Marque Mais, comunicação, marketing, eventos, Terraço, restaurante e pizzaria, é mais que sabor. Rede H Farma de farmácias, sinta-se bem, sinta-se em casa. Em pauta, apoio cultural, Marque Mais, comunicação, marketing, eventos, Terraço, restaurante e pizzaria, é mais que sabor. Rede H Farma de farmácias, sinta-se bem, sinta-se em casa. Retornando com o programa em pauta aqui na TV UCPEL, na noite desta quinta-feira, conversando com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fábio Rodrigues. Fábio, eu justamente fazia a provocação de um tema para este bloco que está permanentemente em discussão: a redução da maioridade penal no país. Como é que o Conselho tem debatido esse assunto, tem focado esse assunto? Qual é o entendimento em relação a esta questão? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha posição. Eu assumi isso alguns dias atrás, me inteirando mais, né, porque isso também tudo era novo para mim, o envolvimento com o Estatuto da Criança e Adolescente, o próprio envolvimento institucional meu com criança e adolescente me fez com que eu fosse me inteirando um pouquinho mais com o Estatuto da Criança e Adolescente. E antes de conhecer exatamente todos os dispositivos dessa lei, né, eu era favorável, se fizesse um plebiscito aí, eu era favorável à redução da maioridade penal.
Hoje, entendendo que isso traria uma grave consequência, que isso seria, então, seria um processo curativo e não preventivo, essa redução da maioridade penal, eu vejo diferente. Hoje até eu posso defender de que não se reduza a maioridade penal, e sim que se invista mais em políticas de educação nesse país, né? Que se invista mais nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, para que eles amanhã não sejam usuários, que hoje eles sejam usuários da escola e amanhã eles não sejam o cliente ou usuário lá de um presídio. Então, então essa redução da maioridade penal, o que ela vem de encontro? Em vez de tu criar uma escola a mais, tu vai criar um presídio a mais, né? Porque a demanda de infratores, com certeza, consequentemente, vai ser muito maior. E aí eu não sei, aí eu não vejo a inteligência do homem, né? Não vejo a inteligência disso. E hoje eu até me faço essa autocrítica, a inteligência nossa, né? Como nós somos limitados, porque é muito mais fácil tu investir na educação, né? Desse ser em desenvolvimento, do que tu investir na contenção de um ser que depois não vai ter mais regramento, que vai estar à margem, né, da sociedade. Agora, há o clamor da sociedade e... Por desconhecer efetivamente os direitos das nossas próprias crianças. Pedindo, na verdade, que se tenha medidas punitivas, né? E entendendo que as próprias medidas impostas hoje a adolescentes ou menores infratores, elas são muito brandas no país, né? O que tem que acontecer é colocarmos em prática, na verdade, tirarmos do papel essa lei, né, 8.069. Nós estamos trabalhando muito precariamente, né? Tem medidas dentro dessa lei punitivas também, né? Tem medidas socioeducativas, né? O que é uma medida socioeducativa? Uma medida socioeducativa é um programa que tu vai reinserir esse menor, esse adolescente, essa criança, de volta na sociedade, né? É o que não acontece no nosso sistema penitenciário. Se tu analisar, o nosso sistema penitenciário, ele é uma fábrica de infratores. Certo. A pessoa entra lá por um simples delito e, na verdade, sai de lá formado em outros tantos delitos, e até mesmo nós vemos que não dá certo também, o sistema penitenciário no Brasil não dá certo, porque lá eles têm celular, eles burlam, eles comandam gangues lá de dentro, enfim. Então, isso seria... como eu diria, tapar o sol com a peneira, né? Certo. Agora, se investíssemos, sim, se o governo, né, se as nossas autoridades investissem em políticas sociais, né, em escolas, motivando os próprios professores, porque hoje nós temos um ensino sucateado. É bem verdade, com a implementação dessa lei, com a implantação da Lei 8.069, há 18 anos atrás, nós tínhamos um índice alarmante comparado com os índices de hoje. Caíram questão de mortalidade infantil, de maus tratos, tráfico de crianças, abusos sexuais de crianças. Aí caiu bastante, mas ainda estamos aquém do ideal, daquilo que nós buscamos. Mas a efetivação dessa política, né, aliás, das políticas dos direitos da criança e do adolescente, isso sim traria um retorno social muito grande. Tu entende que a educação é um instrumento importante, fundamental nesta... Prioritário, né? A educação, ela é a ponta de lança desse sistema todo nosso. Onde entrou a educação, onde entrou um sistema e uma escola capacitada, uma escola... uma visão mais moderna e aberta. Uma visão pedagógica moderna. Não aquela visão do professor ser o detentor do conhecimento, que é uma visão ultrapassada pedagogicamente, né? Que o aluno tem que chegar na aula e sentar ali na sua classe, na sua cadeira ali e receber o conhecimento de um ser superior, que é um professor. Hoje não, a pedagogia é dinâmica, ela é construtiva, né? Ela é o aluno trazendo o seu conhecimento, é o professor trazendo o seu conhecimento, é uma interação e uma construção. É assim que o sistema hoje. Então, por que a nossa educação está um caos? Por que as escolas já dizem assim que não conseguem mais suportar os seus alunos? Porque, na verdade, não se investe em educação. Isso não é culpa do professor. Não é, no meu entendimento, não é culpa do professor, é o sistema, é o próprio sistema. O professor hoje ele é mal remunerado, né?
professor hoje ele não investe na educação, né? Os nossos governos não investem na educação, não investem na qualificação, capacitação, né? Do professor. Então daí tu tem uma escola sucateada, né? Uma escola aquém do que deveria ser, e uma demanda de aluno cada vez hoje no mundo pós-moderno, no mundo hoje da internet, o mundo a maioria das pessoas tem acesso hoje à internet, seja por essas salas de internet que tem nas lan house, que tem nas vilas, né? Em todos os bairros da cidade. As pessoas estão com a informação na mão. Hoje um aluno, ele não é mais um receptor, ele não pode ser mais entendido como receptor de conhecimento, né? Certo. Hoje ele faz parte de uma construção. Ele tem um papel ativo na construção. É um papel ativo e não passivo. Ô Fábio, o Conselho tem participado da discussão, ou participou da discussão, da formação em Pelotas, a partir da própria imposição do Ministério Público, para que se tenha um local adequado para o tratamento de jovens e adolescentes que hoje convivem com a drogadição, ou seja, os denominados drogaditos. E o problema é que, na verdade, vem causando espanto e com dados alarmantes a forma como a própria droga vem se disseminando entre jovens e adolescentes. Como é que vocês participaram, eu sei que vocês construíram esta discussão? Olha, na verdade, o Conselho da Criança e do Adolescente, desde o início disso tudo, tem participado ativamente. Na minha gestão e em outras gestões também. Tem sido uma preocupação? Tem sido uma preocupação também. A questão da drogadição, não só em Pelotas, mas em todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Não existe um sistema. Pelotas implantando esse sistema, que vai implantar até o final de agosto esse sistema, né? Implantando esse sistema, vai ser a primeira cidade do Brasil a implantar um sistema de tratamento de drogadição para crianças e adolescentes. Então, Pelotas é pioneira até nisso, né? E eu até posso dizer assim que nós somos bem-aventurados aqui em Pelotas por termos o promotor que nós temos, termos uma secretária de cidadania como nós temos, termos um secretário de saúde, que são as duas secretarias que se uniram para colocar em prática esse projeto. Então, a gente vê que ainda há uma solução, que ainda há uma esperança, né? E eu, como através da instituição, participo ativamente na cidade de Bento Gonçalves também, da criação de uma rede. E o dia 19 até tem uma audiência pública em Bento Gonçalves para tratar esse assunto de drogadição. E eu vejo que nós não podemos também simplesmente criar... isso aí tem que ser uma discussão mais aberta a nível estadual, a nível nacional, que tem que se fazer alguns fóruns estaduais, fóruns nacionais, para se discutir isso, para que se crie uma rede em todo o Brasil, e se tratando do nosso estado, em todo o nosso Rio Grande do Sul, que se crie uma rede de desintoxicação, né? E de prevenção e de repreensão também, né? Certo. Porque, na verdade, não adianta, eu acredito assim, eu contabilizo isso, e essa foi a minha fala até no Ministério Público. Não adianta simplesmente nós tratarmos o drogadito. Nós temos que investir também, né? As nossas polícias têm que ser mais... enfrentar mais esse problema. Nós temos também, e isso tudo é uma questão muito ampla, assim como a educação está sucateada, as nossas polícias também estão sucateadas, estão atrasadas no tempo por falta de investimento das autoridades, dos governos, né? Na própria segurança do Estado. E nós não podemos apenas também tratar, pelo menos, não sei se tu tens esse entendimento, a questão que envolve o consumo, ou seja, a forma como hoje vem tendo facilitadores para que essa droga chegue aos jovens e adolescentes. Mas precisamos também identificar de que forma ela está chegando, né? Na verdade, qualquer pessoa, por mais leiga que seja do assunto, conhecendo como nós conhecemos o número de usuários que nós temos na cidade de Pelotas, nós imaginamos que essas drogas elas não cheguem em sacolinhas, em bolsinhas, elas vêm em grandes carregamentos, né? Para suprir toda essa demanda aí. Então está entrando assim, nós temos uma Polícia Federal com poucas pessoas também, né? Uma falta, pessoas bem intencionadas querem trabalhar, mas acontece que são pouquinhos diante de uma cidade como Pelotas, que tem 340 mil habitantes. Nós temos 3
policiais da Polícia Federal nessa área de drogadição. Então tu vê que isso enfraquece um pouco essa política. Isso também é política da criança e do adolescente. Isso também é política de defesa. No momento que tu combate, né, que tu faz a repreensão ao tráfico através de mecanismos da polícia, enfim, tu consegue também diminuir o usuário, a outra ponta lá, que é a ponta mais frágil, que é o usuário, tu consegue também diminuir isso. Não adianta nós criarmos 10 casas de recuperação se nós não estancarmos a sangria na fonte. Perfeito. Fábio Rodrigues, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Quero agradecer a presença nesta noite aqui na TV UCPEL e com certeza colocaremos à disposição para que nós possamos voltar a conversar a partir desta própria publicação da carta aberta, do resultado deste encontro, dessas discussões, para que possamos ampliar e trazer a conhecimento da população aquilo que muitas vezes pouco desconhece, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós é que agradecemos a oportunidade, o espaço da TV UCPEL, um canal aberto a essas discussões e que tenha nos apoiado também em todos os momentos, até na nossa conferência, no nosso seminário, estava lá nos apoiando. Então nós agradecemos muito também a oportunidade e colocamos à disposição, né, da própria comunidade. As nossas plenárias do CONDICA acontecem sempre a primeira segunda de cada mês e a primeira e terceira segunda-feira de cada mês. Então nós estamos ali, é aberto à comunidade. Na Casa dos Conselhos? Na Casa dos Conselhos. Horário? Às 14 horas. 14 horas. Às 14 horas. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Fábio. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. E o Pauta retorna amanhã, 22 horas e 30 minutos, aqui pela TV UCPEL. Uma boa noite a todos e até lá. Em pauta, apoio cultural, Marque Mais, comunicação, marketing, eventos, Terraço, restaurante e pizzaria, é mais que sabor. Que horas são? Hora de aprender as horas. Ler as horas é muito fácil. O ponteiro pequeno sempre marca as horas e o grande, os minutos. Quando o pequeno está no número 11 e o grande bem lá em cima, são 11 horas. Apresentamos a série Rory, ensina a fazer o que é certo. Desenvolve a segurança no trânsito. Estimula uma vida saudável. Rory, no Discovery Kids. Ele é o meu bambino, meu astro número 1. Na escuderia Silver ele aprende a correr. Pise fundo, Rory, você vai vencer. Rory, um carrinho demais. Rory, ele vai brilhar na linha de largada em primeiro lugar. Cuidado, Rory, eles querem te alcançar. Vai, filho! Rory, ele é o número 1. Rory, um carrinho demais. Rory, ele vai brilhar. Rory, o carrinho de corrida. Trabalho de equipe. A escuderia Silver era o retrato